Muito bem, já estamos de volta ao vivo pelo Amazonsat, direto aqui do Jardim do Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. Seja muito bem-vindo ao terceiro bloco do Estilo de Vida. Bom, você sabia que a infecção urinária constitui uma das principais causas de consulta médica, só perdendo para as infecções respiratórias? O problema atinge principalmente mulheres e pode causar sérios prejuízos à saúde se não tratado. Infecção urinária, causas, sintomas e tratamento, agora no quadro ABC da Saúde. Segundo a Associação Americana de Urologia, metade da população feminina sofre pelo menos uma vez na vida de infecção urinária. E a notícia da morte da modelo Mariana Bride, há alguns anos atrás, de 20 anos, devido à evolução brutal de uma infecção desse tipo, chocou o país e o mundo também. Por isso, é muito importante saber quais são os sintomas, as causas e o tratamento da infecção urinária. E por isso convidamos para vir ao Estilo de Vida o Eugênio Rocha Júnior, ele que é urologista e vai falar com a gente tudo a respeito desse problema que pode causar sérios prejuízos à saúde. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer. Bom, explique melhor então sobre a infecção urinária. Por que ela pode acometer a pessoa? Bem, como todos nós sabemos, a urina é produzida nos rins, desce pelos ureteres, é acumulada na bexiga e quando é socialmente conveniente, você vai ao banheiro e elimina essa urina. Normalmente, nesse trajeto todo, a urina é estéril, ou seja, não existem bactérias. Toda vez que ocorre a invasão de um micro-organismo, seja nos rins, em qualquer parte do trato urinário, uma invasão provocando sintomas, você tem o que chama de infecção urinária, seja por bactérias, fungos ou vírus. E existem vários tipos de infecção urinária ou não? Existem. Você pode classificar de algumas formas. A infecção urinária ela pode ser alta, quando ela atinge os rins, ou baixa, quando atinge a bexiga. Ela pode ser simples e pode ser complicada. Nesse exemplo que você citou, dessa modelo, foi uma infecção urinária alta, ou seja, atingiu os rins. E normalmente quando você tem infecções altas, elas têm que ser vistas com maior cuidado, porque elas podem se estender de quadros simples até quadros extremamente graves, com internação e óbito. Quando eu pesquisei sobre o assunto na internet, vieram várias notícias a respeito da morte dessa modelo Mariana Bride, que tinha 20 anos. E pelo que eu li lá, ela ficou toda inchada, ela teve vários sintomas, ficou muito mal, assim, realmente, e veio a morte por conta da infecção urinária. Para chegar nesse estágio, já é porque está bem avançado, não é? Isso. Então, o que é importante saber? Importante é você saber quais são os sinais e os sintomas da infecção urinária. Graças a Deus, a maior parte das infecções urinárias são as infecções simples, não complicadas, as cistites, infecções baixas da bexiga. O que a pessoa, as mulheres que são mais afetadas, elas vão sentir? O que elas podem se queixar para um familiar ou para o médico? Dor, ardência para urinar, eventualmente pode ter um microsangramento, vai várias vezes no banheiro, sempre urinar de pouquinho em pouquinho, principalmente são esses sintomas. Quando você tem febre, com calafrios, aí você já pensa que pode ser uma infecção complicada. Quando essa infecção atinge os rins, isso pode se tornar um pouco mais intenso, pode ter calafrios, febre muito alta, né, maior que 39 graus, e às vezes você precisa de internação. Nesse caso, como eu falei, ela se comportou como todo paciente grave, uma sepse, né? A infecção urinária, se não detectada logo e se não tratada, ela pode evoluir para um quadro de septicemia. E aí o paciente vai para o CTI e evolui dessa forma como a maioria dos pacientes graves. Por que pode atingir principalmente o público feminino? Por uma característica anatômica. A mulher tem uma uretra muito mais curta que a do homem. E o orifício de saída da uretra na mulher, ela fica muito próxima à vagina e ali no períneo, que é uma área normalmente bastante contaminada. Então, principalmente por esse fator anatômico, as mulheres elas são mais suscetíveis a infecções urinárias, às cistites. Mas isso não quer dizer também que os homens estão livres da doença, não é? Não. Toda vez que um homem tem uma infecção urinária, tem alguma coisa a mais, alguma coisa que tem que ser investigada. Na maioria das vezes, é um homem que está sofrendo com problemas relacionados à obstrução do fluxo urinário por um aumento prostático benigno,
ou então aqueles homens ou mulheres também que estão com algum problema relacionados a cálculos urinários. Então, nos homens, você sempre tem que, quando um homem se apresenta com quadro sugestivo de infecção urinária, você tem que investigar doenças da próstata e cálculos urinários. Por quais motivos uma pessoa pode vir a ter essa infecção? Principalmente por defeitos nos fatores de defesa do trato urinário. Existe um fluxo normal de urina que é produzida nos rins, ela segue um caminho, ela é impulsionada até a bexiga, e a bexiga ela tem que ser capaz de eliminar a totalidade do seu conteúdo de urina. Quando existe um fator alterando essa mobilidade normal, provocando estase urinária, você tem uma predisposição a formar, a sofrer com a infecção urinária. Além disso, existem alguns fatores da própria mucosa da bexiga, existem fatores de defesa ali. Quando esses fatores de defesa eles falham, a pessoa, o indivíduo, ele tem uma suscetibilidade maior, ele fica mais predisposto a ter infecções urinárias. E além da característica dos próprios patógenos, existem determinadas bactérias que elas têm uma capacidade maior de provocar infecção. Por que a pessoa acometida fica com aquela vontade imensa de fazer xixi e não consegue? Na verdade, essa vontade, esses sintomas relacionados, são sintomas do trato urinário baixo. Então, não é que não consiga, você tem uma sensação é como se a sua bexiga estivesse sempre cheia, só que aí as mulheres elas urinam e relatam que é sempre de pouquinho em pouquinho, ou seja, não existe uma quantidade grande de urina, existe uma irritação, uma inflamação na mucosa da bexiga, levando a uma sensação de plenitude, e que leva a mulher a ir várias vezes no banheiro, mas normalmente urinando pequenas quantidades. É verdade que prender o xixi pode causar também infecção urinária, ou se não, que outro problema esse ato pode causar? Então, como eu falei para você, existem vários fatores de defesa no trato urinário, e o próprio fluxo urinário constante, a não estase urinária, tudo isso está relacionado à defesa contra a infecção. Então, se qualquer condição que leve a uma estase urinária, ou seja, a uma dificuldade no esvaziamento da urina, vai predispor ao crescimento, à proliferação bacteriana. É verdade que mulheres grávidas ficam mais sujeitas a esse tipo de infecção, por quê? Sim, com certeza, é uma pergunta muito importante, porque durante a gestação a infecção urinária ela tem algumas características muito perigosas, como por exemplo predispor ao trabalho de parto antecipado, complicações durante a gravidez, crianças com baixo peso, rotura prematura de membranas. Então a gestante, durante a gravidez, existe uma série de alterações hormonais. Então, essas alterações hormonais associadas ao crescimento do útero levam a um aumento da estase urinária. Existe uma dilatação fisiológica dos rins e dos ureteres durante a gravidez. Você tem uma dificuldade do escoamento da bexiga por conta do aumento progressivo do tamanho do útero. E, além disso, alterações hormonais fazem com que a mucosa da bexiga elas percam aquela sua capacidade de se defender. Elas não ficam tão bem quanto uma pessoa que não está gestante. Então, todos esses fatores eles predispõem ao surgimento de infecções urinárias em gestantes. E mesmo se não houver infecção, apenas a colonização, só o fato de ter bactéria ali, você já está expondo a gestante a um risco de ter complicações durante a gravidez. Então é fundamental o acompanhamento e o tratamento das infecções urinárias na população feminina gestante. Já eu vou querer saber o que as futuras mamães devem fazer e podem fazer para prevenir, se existe alguma forma de prevenção, mas é no próximo bloco que a gente vai sanar essa dúvida. Você pode participar com a gente, é só acessar facebook.com/estilo de vida, curtir a nossa página, que nós, claro, vamos responder as suas dúvidas sim, viu? Nós voltamos em seguida, até já!